E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o terceiro ano, meus amores. E o conteúdo, cordados, subfilo eucordados, aula 1. Meus amorizinhos, estamos aqui nos cordadinhos. Nós vimos as características gerais no vídeo anterior e aí a gente ficou falando dos protocordados, que são esses cordados que não desenvolveram a coluna vertebral, como estrutura de sustentação, ficaram apenas na notocorda. Agora a gente vai entrar no subfilo dos eucordados, ou vertebrados, ou vertebrata, ou craniata. O que acontece? Crânio, coluna vertebral são estruturas fundamentais na sustentação de um cordado um pouco mais desenvolvido. No entanto, dentro desses eucordados, dentro desse subfilo, existe uma divisão. Os agnatos e os gnatos. O que são agnatos? Sem mandíbula. E os gnatos, também é chamado de gnatostomatos, né? São os com mandíbula. Quem são eles? Os peixes cartilaginosos, os peixes ósseos, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Todos têm, até o peixinho, que fica assim, fica abrindo e fechando a mandíbula. Porém, ciclostostomados não tem mandíbula, mas tem coluna vertebral e tem crânio. Quem são? Onde vivem? Hoje aqui, agora, no nossa aulinha. São as famosas, gente, agnatas, lampreias e feiticeiras. Vimos isso ano passado, elas são bastante comuns na nossa vida. São esses bichinhos aqui, ó, lampreias e feiticeiras. Como elas não têm mandíbula, elas vão ter o quê? Ventosas. As ventosas, assim como lá animais anteriores que a gente viu, como os anelídeos, tinha aquela sanguessuga que tinha ventosa, é uma estrutura que vai grudar no animal e sugar. Por isso, elas podem ser tanto ectoparasitas, como está mostrando aqui, um peixinho pobre, infeliz, inocente, com os bichinhos grudados no seu corpinho parasitando, as lampreias parasitando-o, sugando. E esses bichinhos, como por exemplo as feiticeiras, elas podem ser saprófagas, ou seja, elas pegam restos carniças, digamos assim, de caças de animais maiores, né? Então, restos em decomposição e se grudam para sugar os seus nutrientes. Ok? São duas linhagens evolutivas diferentes, como eu falei, as lampreias e as feiticeiras. Aqui a gente tem uma feiticeira, aqui a gente tem uma lampreia, as duas com essa boca em formato de ventosa, né? E elas são alongadas, não tem escamas, tem tecidos duros internos. E aqui ele não usa saprófago, ele usa outra palavra, necrófago, que é a mesma coisa. Necrotério, essa coisa de pegar restos de animais mortos para se alimentar. Ok? Tem sexos separados, fecundação externa com fase larval. Beleza, gente? Então, basicamente é isso. Lembrando que nós temos 2 slides de estudo. Um outro é aqui o cordados fundo branco. Deixa eu achar. Achei aqui, ó, fundo branco. E também tá mostrando a mesma coisa. Tem uma fotinha um pouquinho melhor aí da ventosinha dela. Tanto da lampreia da feiticeira, não tem escamas, não tem nadadeiras pares, a boca circular com dentes córneos. Agnatos, e o nome da classe é Ciclostomata, os ciclóstomos ou ciclostomados. Ok, gente? Então é isso, pronto, acabou. Agora a gente vai entrar na outra fase, agora já de animais com mandíbula, e olha o tamanho da água da professora. Sede, muita, e garrafa de vidro, que é mais saudável do que o plástico, né? A água aí, ó, fica toda cheia de água. Que peixe, né? Peixe lembra que a gente tem que se hidratar. Então, meus amores, agora a gente vai para os animais com mandíbula, e a primeira classe que nós estudaremos serão os peixes condrictes, peixes cartilaginosos. O nome da classe, Condrictes, pode ser escrito bem como no latim, Condricties, ou simplesmente Condrictes, tá? Aportuguesando. Quem são eles? Os nossos peixes cartilaginosos, que a gente tem 3 exemplos principais: o tubarão, a raia e a quimera. Já volto aqui, depois aqui ele já está comparando com a outra classe que nós estudaremos, que são os peixes osteíctes, tá? Que são os peixes ósseos. Tirando a raia, o tubarão e a quimera, todos os demais peixes são peixes ósseos, então tem a maior diversidade.
E nesse fundo branco aqui é bem detalhado e vai sempre comparar as duas classes. O que o peixe cartilaginoso tem que o ósseo não tem. Mas nesse primeiro momento vamos falar só do cartilaginoso. Volto lá no slidezinho do fundo preto, como se a gente estivesse em sala de aula. Errei, eu sempre erro. Aqui do fundo preto. E aí o primeiro slide vai se tratar aí dos peixes condrictis, né? Dos peixes ósseos da classe condrictis. Aqui tá mostrando raia, arraia, manta-raia, demon ray, stingray. Tem vários nomes, tá? Você fica à vontade de falar no idioma que tu quiser. Que é esse peixinho achatado, coisa mais fofa. E eles têm uma fama de serem perigosos e tal, porque no início da sua cauda, algumas espécies têm uma forma de unha mesmo, parece uma unha que se exterioriza, e essa unha pode ter contaminantes, né? Que eles chamam do ferrão da raia. E esses contaminantes podem ser tanto bactérias tóxicas como podem ser letais até, dependendo da espécie. E é uma forma de defesa do animal, mas não são todas as espécies que têm. Uma vez ameaçadas, né, por achar que pode ser um predador, elas podem enfiar esse stingray, né, que é o que dá o nome de muitas espécies, no ser humano ou no animal que está ali próximo delas. Aí a gente tem a quimera, que parece uma mistura, é um bichinho bem diferente, mas é uma mistura da raia com o tubarão. E tubarão tem várias espécies, inclusive o maior peixe do mundo é o tubarão-baleia, que a gente tem aqui um representante, que eu ganhei, inclusive, de uma turma do colégio, me deu de aniversário. Olha, meu tubarão-baleia. O tubarão-baleia, todo mundo sabe das minhas histórias que eu mergulhei com tubarão-baleia. Ele é chamado assim pelo tamanho, se assemelha ao de uma baleia, que é um mamífero, mas ele é o maior peixe do mundo e ele é um tubarão, peixe cartilaginoso, filtrador. Tem até que tirar uma foto. Ó, tirei uma foto aqui, ó, durante, que vai ser a capa desse vídeo, porque eu não tinha tirado, ó. Vou tirar outra, ó. Ai, ficou lindo, não ficou? Ai, que fofo. Eu não, ele, né? Ele é fofo. Então, ele é um tubarão que contraria todas as nossas lendas de que os tubarões, eles são agressivos, perigosos, né? Eles são animais filtradores, no caso do tubarão-baleia. Eles ficam com essa boquinha aberta, a água vai entrando e à medida que ela entra, acaba saindo pelas brancas, ele faz o processo de respiração, que depois a gente vai ver como é que acontece, branquial, e ele vai comendo os micro-organismos aquáticos, os zooplânctons. E quando eu morei lá no México, eu mergulhei com eles porque numa determinada região ali próximo de Cancún acontece o encontro tanto das correntes numa época do ano do Golfo do México e do Mar do Caribe. E aí esse encontro dessas duas correntes faz com que o zooplâncton ele venha para a superfície e tenha muitos nutrientes. O zooplâncton é a parte microscópica, né, heterótrofo é o consumidor primário, lembrando que sempre tem que comparar. O consumidor primário, o consumidor primário, que vai comer o produtor, que é o fitoplâncton, e ele vai se alimentar desses micro-organismos. Sempre tem que comparar, que eu estava falando da ecologia com o meio ambiente. Então, como sobe esses micronutrientes, esses animais se encontram nessa região numa determinada época do ano, mais ou menos em maio, e centenas desses animais, assim como algumas manta-raias, que são aquelas raias gigantes que são filtradoras também, que são maravilhosas, ok? Esses animais, eles são animais de dimensões gigantescas que fazem viagens continentais. Às vezes se encontrou infelizmente, tubarões, baleias mortos aqui no litoral de Santa Catarina. Se entende, tem um amigo meu pesquisador que entende que eles migram e passam por aqui, mas nas regiões profundas do oceano, por isso que só por um acidente a gente consegue vê-los no nosso litoral, e aí eles vão lá pro hemisfério norte para se alimentar. Eles são muito fofinhos, tá? É um exemplo. Assim como existem muitos outros tubarões, a maioria deles que são carnívoros de muitas espécies, Leopard Shark, esse aqui é um bem diferente, o tubarão martelo, enfim, o tubarão branco, que leva grande fama, mas que nem é o mais perigoso, um dos mais perigosos é o Bull Shark. O Bull Shark é um tubarão que vem e ele primeiro dá uma cabeçada na presa,
ou no ser humano, se estiver no lugar errado na hora errada, ele dá uma cabeçada, ele dá um nado e no segundo contato ele já vem com a boca. Qual que é o detalhe, gente? Muito importante e ecológico. Primeiro, a ação do ser humano em relação a essas espécies de tubarões é muito mais nociva do que a ação deles em relação ao ser humano. A maior parte das espécies que atacam os seres humanos é porque normalmente, por exemplo, no nosso Nordeste, que existe alguns locais que é proibido nado de banhistas, esses tubarões perigosos nessas regiões em específico, eles só estão lá porque o habitat natural deles foi destruído para a construção de portos e etc e tal. E como eles são animais territorialistas, o ser humano não costuma fazer parte da cadeia alimentar deles, mas eles são animais que querem mostrar que aquela região é deles e que você pode ser um perigo para eles, então eles vão te atacar. Mas são espécies e locais muito particulares. No caso aqui do nosso litoral de Santa Catarina, eu sempre digo, se um dia alguma pessoa encontrar alguma matéria no jornal de alguém que foi agredido ou machucado ou atacado por um tubarão das espécies que vivem aqui, eu nunca mais falo nada, mas nunca teve registro de ataque a seres humanos das espécies que tem aqui, porque não é esse o hábito, não é, eles têm medo, eles não têm esse grande porte. E nos lugares que mergulhei com tubarões, eles não atacavam o ser humano porque não fazem parte nem da cadeia alimentar e nem oferecem perigo para eles, tá? E eles vão se alimentar de pequenos moluscos, de pequenos animais dessa estatura. Então tem que tomar muito cuidado. Locais de água fria, como por exemplo Nova Zelândia, África do Sul, Austrália, aí sim tem espécies grandes, espécies vorazes, que aí tem que tomar muito cuidado e que tem que evitar realmente o mergulho nessas regiões. Qual que é o detalhe? Com a desculpa de que esses tubarões podem apresentar algum risco para os seres humanos, as pessoas, mesmo aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, indiscriminadamente, os pescadores, quando vem um tubarão, os matam. E isso faz com que todo um desequilíbrio da cadeia alimentar aconteça. Por quê? Porque são animais predadores, são animais do topo de cadeia que servem para o equilíbrio da cadeia alimentar. Então, não existe necessidade de matar um tubarão porque eles não apresentam perigo, principalmente na nossa região. Outro detalhe, mergulhos com tubarões que oferecem alimentos para os tubarões é a pior coisa que um ser humano pode fazer, porque aí, dessas espécies, desses locais que acontece esse tipo de prática, associam o ser humano à fonte de alimento e acabam o quê? Isso aí, toda vez que esses tipos de seres se deparam com o ser humano, vão atrás de alimento. Outro detalhe importante, muito crucial, que as pessoas utilizam as cartilagens dos tubarões, tá? Para quê? Para fins medicinais. Só que o que acontece é a coisa mais horrível, é só procurar um pouquinho na internet que a gente consegue ver que eles cortam as cartilagens, principalmente das nadadeiras, das barbatanas, e jogam novamente o animal definhando e em sofrimento para o mar, é a coisa mais horrível do mundo. Então, por favor, não seja adepto a nenhum tipo de medicamento que use cartilagem de tubarão, porque é uma indústria altamente lucrativa e extremamente nociva para esses animais desse meio ambiente. O que a gente vai ver nos próximos vídeos? Eu quis falar dessa questão ecológica, ambiental e de preservação, né? Principalmente sobre a questão da cadeia alimentar. E outra coisa importante que falando de ecologia que pode cair no teu vestibular. Como eles são topo de cadeia, a gente sabe, vocês já estudaram ecologia no primeiro ano comigo e agora no terceiro ano com o professor Cabeça, vocês sabem que quando tá no topo de cadeia, a energia ela vai se esvaindo. O produtor tem mais energia, o consumidor primário tem um pouquinho menos, o secundário menos ainda e assim sucessivamente. Então o fluxo de energia numa cadeia alimentar é unidirecional, né? Então o topo de cadeia vai ter que comer muito para conseguir a mesma energia dos produtores ou do C1 e do C2. E, portanto, os animais que são no final da cadeia alimentar não têm uma carne saborosa e muito menos apreciável ao paladar humano. E o que vai acontecer? As pessoas vão caçar o tubarão para comê-lo? Não, porque o sabor da carne é ruim e é pouco energética. Então, o que normalmente se consome no nosso litoral e no litoral das regiões é o cação. E o cação é nada mais do que o filhote do tubarão, porque daí é um animal de porte pequeno que come
está no início da cadeia alimentar, come pequenos peixes, pequenas estruturas. E aí é pior ainda, quando você come uma muqueca de cação, ou algum lugar que tenha cação, você está comendo um animal filhote que não vai ter chance de chegar à fase adulta e, portanto, reprodutiva, e o impacto ambiental vai ser muito maior. Então, preste bem atenção, cação é filhote de tubarão e os pobrezinhos não merecem tão prematuramente morrer para alimentar você, essa é a minha dica, tá? Porque a gente tá comendo um filhotinho. Beleza? Então, se ligou aí nessas relações? E aqui eu só vou ler esse slidezinho, porque depois eu vou falar sobre os peixes ósseos resumidamente e a gente vai comparar profundamente as duas características das duas classes, tá? Eles são os tubarões raias e quimeras, tem 800 espécies, o que é diverso, mas não se comparado com os peixes ósseos. São principalmente marinhos, mas pode ser encontrado em água doce. As escamas placoides significa que eles têm escamas pelo corpo, porém são escamas muito pequenininhas e quando a gente toca num tubarão que a gente não toca, porque a gente não vai vê-lo nem morto fora do mar e mesmo que a gente estivesse mergulhando a gente não vai tocar, não vai fazer carinho, não, só vai visualizar de longe mesmo essas espécies que é legal mergulhar, a gente nunca tocou num animal desses, mas a textura é uma textura crespinha, porque tem escamas placoides, mas são escamas muito pequenininhas que servem para a água entrar por elas, passar por elas e melhorar a hidrodinâmica, mas não é como a escama do peixe ósseo, que é bastante visível. Presença de boca ventral, então é muito importante. Quando eu desenho um tubarão, na próxima aula eu vou desenhar, esse aqui tá sorrindo, mas a boca ventral significa que é na parte de baixo, tanto da raia quanto da quimera. Só quando a raia faz assim, tu consegue ver que ela tá sorrindo, e o tubarão sempre vai ter uma boca aqui embaixo, tá? E diferente dos peixes ósseos, que a boca é frontal, é na parte da frente, vai ser uma boca ventral aqui no ventre. E tem 5 fendas faríngeas, na verdade, 5 pares, 5 desse lado e 5 desse lado, enquanto que os peixes ósseos têm 4, tá? São heterotérmicos, significa que a temperatura do corpo varia conforme o meio ambiente, os ossos também são, e a gente vai ver que eles têm a ausência da bexiga natatória. O que é a bexiga natatória? Aquele órgão especializado que controla a flutuabilidade deles. Que os peixes ósseos têm, por isso que não gastam energia para estar em qualquer profundidade. Os cartilaginosos não têm. Então o tubarão ele acaba sendo mais voraz no meio ambiente, porque se ele para de nadar, ele o quê? Afunda, que nem a gente. Por isso que a raia tá sempre lá embaixo, o tubarão durante o dia, quase sempre, ele tá descansando lá embaixo. Para ele se manter em qualquer profundidade, ele tem que estar... Eu permaneço a nadar, a nadar, a nadar, e aí ele gasta energia, e aí ele consome muita coisa no mar. Beleza, meus amores? Vimos um aspecto geral da classe dos Chondrichthyes e depois a gente vai ver o aspecto da classe Osteichthyes e comparar os dois. Beijos beijos do tubarão-baleia, preservem os tubarões e eu que amo vocês, tô morrendo de saudade. Eu e o Romeuzinho. Beijo!